Pode falar. Pode Tu falar, não, filho. tu não consegue fazer pelo teu celular e visualizar só tu, a tua apresentação no teu computador? Não, velho, eu acho que eu consigo, porque esse PowerPoint que eu fiz para vocês eram só as imagens, então não tinha texto ali, só para mostrar os casos. E essas imagens estão na minha pasta de downloads ali. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou começar. Peraí. Onde é que está esse negócio aqui? Tá, deixa eu achar o Felipe aqui. Peraí. Antes, agora, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Vocês estão vendo agora a minha pasta de downloads. Certo? Confirmem, por favor. Sim. Estão vendo? Tá aqui está o Felipe, ó. Tá aqui está o Felipe. Tá aí o Felipe. Vai dar para fazer, vai dar para fazer. Nós vamos fazer assim, vai dar para fazer, porque eu tenho a ordem na cabeça ali. Eu fiz hoje de manhã isso, né? Então, o primeiro caso que eu queria trazer para vocês é o próprio Felipe, e essa aqui, como está ali marcada, né, é a fotinho antes de iniciar o procedimento. Felipe, vocês sabem, é um atleta do fisiculturismo, mais do powerlifting, né, Felipe? Levantamento olímpico também. Isso. E, portanto, ele usa bastante supino, bastante movimentos de pressão, né? E, consequentemente, ele apresenta a clássica disfunção do pessoal do ferro, né? Que é esta aqui. Pena que agora eu estou sem... Vocês veem a flechinha do mouse também, vocês veem? Não. Na verdade, a gente só tá vendo as coisinhas pequenas, a gente não tá vendo a foto grande. Tu não está vendo a foto grande? Não. Puta merda. Peraí. E agora? Ainda não. Eu, pelo menos, não tô vendo. São várias fotinhas pequenas, né? É? É. Peraí. Vocês estão vendo isso aqui embaixo, eu acho. Vocês estão vendo essas aqui, né? A pasta de download, né? Tá vendo a Isso. pasta aberta, é isso. Peraí. Oi, Fabrício. Tudo bem? Fabrício, eu estou tendo um problema. Tive um problema técnico aqui. Tá me vendo? Estou ouvindo. Ok. Eu tive um problema técnico aqui com a aula que eu apresento, que eu preparei. Eu estou tentando mostrar as fotos para vocês, tá? E o primeiro são 4 casos de complexo do ombro e coluna cervical, pensando no módulo de sábado que vem, tá? Então, o primeiro caso é o Felipe, que é um caso de baixa complexidade. O Luiz. Oi, Luiz. Oi, Luiz, tudo bem? Vamos voltar aqui, vamos ver se a gente consegue. Guia do Chrome. Cheguei. Oi. Tudo bom, Ivan? Mais ou menos. Eu estou com um problema técnico aqui na minha apresentação que corrompeu o arquivo e eu estou tentando mostrar as fotos da minha pasta aqui. Uhum.
O problema é que eu não consigo mostrar grande a foto. Ó. Por exemplo, agora eu abri uma foto pequenininha ali do Felipe, ó. Ó, vocês estão vendo pequenininho, né? Sim, sim. Eu não sei. Vamos tentar. Bom, como é que eu vou fazer isso? A janela. Bom, vamos ter que nos virar dessa forma aqui, porque a apresentação foi para o pau, eu não consigo recuperar ela agora. Não consegui recuperar ela agora. Então, que eu estava falando do caso do Felipe, que foi um caso bem simples de déficit de rotação externa. E então ele estava com um pequeno déficit de rotação externa. A gente fez uma liberação ali no peitoral maior, peitoral menor, no core, no tendão do bíceps e ativamos. Fizemos um alongamentinho também na parte da frente. Ativamos aqui os rotadores externos dele e ele melhorou substancialmente. Ficou nessa foto aqui, na segunda foto do lado. Ó. Pena que não dá para ver direito, né? Vocês estão vendo tudo pequeno. Se a gente conseguisse aumentar o tamanho das fotos, deixa eu ver uma coisa. Ah, bom, o segundo caso é essa moça aqui, a Patrícia Pfister. Ó, eu vou tentar mostrar para vocês essa foto aqui, ó, pequenininha. Vocês conseguem ver essa aqui que eu destaquei em azul? É muito debilitado para ver, porque fica muito miniaturizado. Muito pequeno. Não dá para ver. De repente, não sei, tenta mandar o teu arquivo que tu fez para alguém, para o Luiz, daí tenta ver se ele consegue abrir, aí ele vai apresentando e tu vai falando, não sei. Vamos tentar. De repente tenta em outro PC funcione, sei lá. Espera aí. É, mas Olha, agora eu dando o zoom aqui, que eu tô pelo celular dando zoom, tô conseguindo ver as fotos. a que eu queria destacar para vocês é essa aqui, ó, que está em. Ó, Tu consegue ver essa aqui, Felipe? Me ajuda aí. É, eu tô conseguindo ver. Dei um zoom aqui. as- Ah, consegui ver aqui, ó. Dando zoom dá. É, Perde nitidez só. perde a nitidez, Bom, exatamente. vocês conseguem ver que ela sofreu uma fratura ali na clavícula e no úmero? Parece que sim. Ó, ela sofreu um acidente de carro, um acidente automobilístico. Atravessou uma via expressa, velho, sem olhar direito, sem parar, e tomou um caminhão no lado esquerdo do carro. Tá? A Patrícia já é minha paciente desde 2015, portanto, me conhece bem, sabe como é que funciona o negócio, e ela teve esse acidente em novembro do ano passado. E aí ela me chamou aqui, ela veio aqui para ver o quê? Não, ela não estava com dor no ombro, como vocês podem supor, ela estava com dor no cotovelo e na mão. No cotovelo e na mão. Então, eu fiz também aqui, ó, nessas outras fotos aqui que eu tenho dela, ó, aqui eu estou fazendo liberação miofascial no tríceps, ó. Essas aqui eu tinha colocado na apresentação, ó. Consegue ver essa aqui? Sim.
fazer liberação miofascial no tríceps, fiz liberação miofascial no trapézio, nos elevadores escapulares, nos occipitais. Também fiz liberação no antebraço dela, naturalmente, só que eu não consegui registrar, né, porque tem que usar uma mão. E depois fiz as ativações, o rotador interno, o dorsal aqui também, ó, tá? Então, eu consegui resolver facilmente um caso aqui para ela, ajudei bastante ela, num caso que eu julgava que ia ser pedreira para mim, tá? Porque eu não tinha enfrentado essa situação assim de fratura recente, né? Não é tão recente, mas enfim, ela tinha sofrido esse acidente aí. O outro caso que eu queria trazer para vocês. Hein, Ivan? Fala. De repente é possível depois tu botar essas fotos lá no grupo. Sim, isso é. Isso é possível. Ou, de repente, a gente pode botar. Isso eu posso fazer agora, né? Isso eu posso fazer agora. Deixa eu ver uma coisa, fazer um teste aqui. Mas tá dando pra gente ver, viu? Eu digo só pro pessoal depois acompanhar, né? Deixa eu ver, eu vou abrir aqui o WhatsApp. Downloads. Então, vou botar aqui o Felipe primeiro. Tá, coloquei o Felipe. Aqui vocês vão poder ver, ó. Agora eu vou colocar a Patrícia. As fotinhos da Patrícia, que são aqui as duas que mostram as fraturas. Então, está chegando aí, pessoal? Sim, chegou. Oi, Ivan, deu para ver ali, tem até os pinos ali, tudo. Essa é a Patrícia. São as fotos que eu tinha colocado lá na apresentação. E agora eu vou colocar o terceiro caso, que é essa moça aqui. Deixa eu pegar bem, ficar bem claro para vocês aqui, ó. Essas duas imagens aqui eu tinha colocado na apresentação. Essa moça aqui, ela veio para mim em função de dor cervical. Ela estava tomou tudo que é remédio, fez tudo que é exame, e ela estava tomando pregabalina há um tempão, para você ter uma ideia como estava ruim a situação dela, né? E vocês podem olhar aqui o porquê que estava ruim, né? Nessa primeira foto da moça aqui, quando ela está em decúbito dorsal aqui, fotinho de lado aqui, perfil, ombro com inclinação anterior, né? E na foto de baixo, vocês podem observar que o dorsal dela inexiste, né? O subsistema oblíquo posterior dela ali inexiste. Aí eu fiz a cervical dela estava
completamente travada, occipitais, assim, principalmente os occipitais, muito, muito, muito contraturados. Eu estou mandando um videozinho agora de 30 segundos aí, peraí. Deve ter chegado. Chegou. Levantou a cabeça bem. Estão vendo ela aí? Então, vocês podem ver como estava inibido, né? Ao longo do pescoço, os flexores capitais dela estavam bastante inibidos. Vocês viram a dificuldade que ela tinha ali de fazer essa ativação, né? Deixa eu voltar aqui para o WhatsApp. Esse foi um caso de média complexidade, deu bastante trabalho, mas em 4 sessões ajudei bastante ela. E agora eu quero mostrar para vocês, vou mandar esse último vídeo aqui, ó, que é do meu filho Gustavo. Chegou aí o vídeo? Tá. Mandei a última foto do Gustavo. Vocês viram o vídeo do Gustavo? O que aconteceu com o Gustavo, tá? O Gustavo eu estou enfrentando, é o meu filho, ele já é um fisiculturista estabelecido, né? Ele já está fazendo um treinamento pesado dessa merda, desse trabalho, e está todo ferrado, né? Todo ferrado. O que aconteceu? Há um ano atrás, no colégio, ele estava participando de um jogo de vôlei, acho que era, uma coisa assim, e deu uma pancada na bola com toda a força, assim, para baixo, sabe? Para dar um kick na bola, uma coisa assim, mas com toda a força. E naquele momento ele sentiu uma dor violenta no ombro, e como vocês podem ver ali na narrativa dele, ele disse que teve que segurar o braço assim, como se estivesse numa tipóia e tal. E a partir dali, o guri ainda hoje está com problema. E o que vocês observam no dorsal dele, né? O dorsal do braço acometido, que é o braço esquerdo, ficou atrofiado. O redondo maior, em consequência disso, está hipertrofiado, porque o redondo maior, sendo um sinergista, né, do dorsal, ficou sobrecarregado por sinergia dominante. Então, ele está com aquela bolota ali atrás, o dorsal dele está atrofiado e ele tem dor no ombro. E eu, sendo o pai dele, especialista nessa merda, eu não consigo ajudar o guri a resolver o problema. Por quê? Aí entra as questões, né? Porque
é difícil, o caso dele não é um caso muito complexo, mas é pai e filho, né? É diferente. Então, por exemplo, quando é paciente, é cliente, você, olha, tu não pode fazer isso, tu tem que fazer aquilo. E eu faço os procedimentos nele, o que ele faz? Ele vai para a academia lá e chumba os pesos de novo, entendeu? Não faz o processo de reabilitação certinho, e assim eu não consegui resolver, não consegui matar um problema do guri em 1 ano de tratamento. E claro, a gente faz uma vez por semana, às vezes, não, às vezes ele está se preparando para o vestibular também, então não se faz o trabalho. Então, esse é o meu caso de alta complexidade que eu queria trazer para vocês aí, o pepino que eu estou enfrentando com o meu filho. A palavra está com vocês aí agora. Vocês querem comentar alguma coisa dos casos que a gente apresentou? Querem trazer algum caso de vocês? Eu tenho um caso bem interessante, Ivan. Eu acho que eu vou botar umas fotos ali, pode ser? Claro. Então tá. Eu vou deixar o pessoal falando e eu vou colocando as fotos, então, pode ser? Tá, o doutor Renato falou, pediu primeiro para falar. Pode falar, doutor Renato. Eu fiquei um pouco preocupado com a radiografia que tu mostrou da senhora, aquela com fratura de clavícula e fratura de úmero. A fratura de clavícula, se tu observar, tem 1 ou 2 parafusos ali que já estão saindo. Aquilo ali que se chama pseudoartrose de clavícula. Aquilo não está consolidado. E o úmero, eu não tenho certeza também se ele está consolidado, a placa é longa e parafusos com síntese insuficiente. Tá? Quanto tempo faz essa fratura aí? Novembro do ano passado. Novembro do ano passado. Então, olha, a única recomendação minha para o senhor, cuidado, não força, porque de repente aquilo não está consolidado, está em retardo de consolidação ou até em pseudoartrose, tá? E o senhor vai se incomodar, porque aquilo pode mexer. Eu vou avisar ela, porque comigo aqui ela veio uma vez. Manda ela E procurar quem ela fez está fazendo academia. manda procurar quem fez a cirurgia nela. Aí tem que investigar um pouquinho melhor, porque tem que ver se voltou lá, se o cara, se o cirurgião liberou ela para todos esses exercícios, essa coisa aí, porque a coisa pode dar uma complicação um pouquinho maior, tá? Então, claro que eu tenho que ver, pela imagem aqui, é insuficiente, eu vou ter que botar uma lupa para olhar direitinho e ver se tem calo ósseo progredindo ou não, que dê estabilidade à fratura e dê consolidação. Tá? Então, a minha preocupação nesse caso é isso aí, nada mais. Né? Muito obrigado. Esse outro aí eu vou ajudar muito pouco vocês, que aí é mais da parte de hipertrofia e tal, muscular, aí é outra coisa. Né? Mas nesse dessa senhora aí, eu faria isso. Tá? Tem que olhar melhor a consolidação. Tá bom. Fabrício, tu pediu para falar? O Fabrício acho que saiu. O Felipe pediu para falar. Deixa eu ver onde é que está aqui. Quem é que pediu? Tem mais alguém que queira falar? Ó, o Momo voltou agora. Tu quer falar, Momo? Desculpa, Ivan, me ligaram bem na hora aqui. Aí Tá caiu bem? tudo. Não, só é que talvez eu tenha que sair aqui e só queria dar um relato. Aquele primeiro caso ali que fez no Felipe, né, que era um caso simples, eu andei dando umas treinadas, o Roberto Egres, né, Sei. fez o curso contigo, a gente fez 2 sessões, eu fiz nele, atendi ele, ele me atendeu. Primeiro ele me atendeu, depois eu atendi ele. E ele estava também com uma rotação externa de ombro com déficit, assim, não estava muito bom. E ele treina bastante também, né, todos os dias. Aí liberei ele, era bem parecido com o caso do Felipe, eu até tenho as fotos, eu posso mandar ali no grupo depois. E, deu um resultado muito bom. Ele estava,
tipo, deu total amplitude depois, assim. Foi bem legal. Essa região que a gente vai estudar agora, sábado que vem, né? O complexo do ombro, coluna cervical. Eu gosto muito de trabalhar nessa região por causa do acesso que a gente tem. É um acesso bem facilitado, tá? Diferentemente do quadril, que tem muita massa muscular ali, a gente tem que fazer muita força, às vezes Eu tu não... achei, eu tu acha acho um pouco mais difícil, talvez porque não tenha a técnica da liberação correta, né? Eu já acho no quadril que já vai com o cotovelo, assim, mais fácil, né? Talvez eu tenha que aprender um pouco melhor a técnica, eu vi nas fotos estudando ali os dedos, tem que aprender melhor a técnica só, mas isso que eu acho difícil, mas realmente, por acesso é muito mais fácil. por acesso é muito mais fácil. Mas vocês vão ver que tem músculo pra cacete nessa região aí, né? Principalmente na região cervical. E quando a gente for dar uma olhadinha ali na ATM, né? Os problemas da ATM, vocês vão ver que o troço é bem complexo. E um aluno meu que vinha com muita dor no ombro, no cotovelo, aliás, uma epicondilite, né? E daí, antes dele fazer o exame, eu falei, tem uma epicondilite. Ele já estava uns 5 meses com essa dor. Eu falei, não, eu posso tentar te ajudar. Então, tentei fazer, até conversei com o Luiz, assim, de umas orientações. A dor melhorou, saiu do ponto que doía. Depois ele começou a me dizer, tá doendo mais para cima agora. Daí eu achei que era da liberação mesmo. Mas aí ele fez uma, um exame. Ele deu que ele estava com bursite, um monte de problema no ombro ali, então eu acho que também, em função desses fatores, não deu um resultado tão bom para ele. Mas não foi mais difícil o caso dele. E ele tem uma postura já um senhor, uma pessoa de 74 anos, tem uma postura já meio complicada também. Mas, sei lá, eu acho que eu consegui ajudar ele uns 50%, assim, aliviou a dor, né? No pessoal de 60 anos para cima, né? Dentre os quais, naturalmente, eu me incluo, porque eu tenho esse problema, eu tenho uma cifose torácica ali. Ele tem uma Né? cifose e uma rotação interna de ombro bem grande, assim, postural. Então, isso aí, velho, é um problema, né? Que tu não vai conseguir resolver essa situação, porque isso já é uma adaptação anatômica, né? Não vai, e isso aí é um fator predisponente, ou perpetuante, né? Não é nem predisponente, é perpetuante mesmo, das disfunções do ombro ali, da cervical. Essa pessoa sempre vai ter algum problema no ombro, sempre vai ter algum problema no ombro. E se é um jogador de beach tênis ou tênis, pior ainda, né? Falando em beach tênis, Felipe Vasconcelos, como é que tá a situação no beach tênis, nos problemas de cotovelo e ombro aí, cara? Como é que tá a situação? Tá cheio. Quadril, ombro e cotovelo, tá cheio. Toda semana eu tenho colegas que sentem dor e estão bem ferrados. Agora eu tenho uns colegas que abriram uma quadra nova e começaram a puxar areia para deixar a quadra alisada para os horários. E na última semana estavam os dois com epicondilite, reclamando de dor no cotovelo. Isso fora os que jogam, né? Mas tá cheio. Eu não tenho atendido ninguém deles, assim, mas eu ouço todos reclamarem bastante. Tu ainda não botou a mão na massa em ninguém nesse sentido, para tentar ajudar? Já botei sim. Eu tenho alguns alunos meus que jogam na academia e que eu já mexi, já trabalhei em cima ali. Uma aluna minha, o caso foi, ela sente muita dor de cabeça e ela vinha com dor no cotovelo. E aí também ela estava toda ferrada em peitoral, trapézio. Então, alguns casos eu já mexi, mas sempre de baixa complexidade. Claro. E eu tenho uma aluna minha, que até eu te perguntei semana passada, né? Que eu queria que tu, Luiz, desse uma olhada, que eu acho que é um caso bem complexo. Ela vem com um problema lombar, mas ela tem uma flexibilidade muito grande
e pouco controle. E ela vem da yoga também. E eu só avaliei ela. Ela teve uma lesão nos calcanhares. E o caso dela eu acho que é bem complexo, assim, por toda a dor que ela passa. Eu quero ver se a gente consegue marcar com vocês, porque eu gostaria de entender o caso dela. Eu acompanho ela na academia e queria entender tudo que ela faz ali, que é bem complexo para mim. Mas aí teria que marcar com vocês e a gente está junto. Sim, sim, vai ser, já serve como tua mentoria, né? Isso aí. Atende ela e já serve como tua mentoria. Sim. Luiz, tu quer colocar alguma coisa assim de paciente que tem pego assim de cervical, de ombro aí, alguma coisa interessante que aconteceu contigo aí? Cervical e ombro. Vou ver aqui. Apareceu muito quadril para mim, né? Os últimos tempos. O ombro apareceu um advogado. Sedentário. Idade 50, não, 60 anos. Mas é síndrome cruzada. E o resultado foi muito bom, apesar de ser sedentário, que às vezes é melhor, né, em alguns casos, né, a pessoa ser sedentária, assim, para restaurar a função, né, do Aí que eu prefiro, quanto mais ferrado, melhor, né? Porque pegar mais ferrado, melhor. E pegar é, aquela coisa, não, eu só tô com uma coisinha, e é mais difícil ainda, né? Então, quando não, pega o cara bem ferrado, é mais fácil. ele tá maravilhado, até ele começou a marcar uma vez a cada 15 dias. Ele disse que ia fazer, assim, eu falei para ele que não, que eu orientei ele a fazer exercício, assim, né, e tudo mais, né? Mas ele não gosta. Ele quer. Tu deve ter vários clientes assim, né? Ele quer só sentir o alívio e fazer um reforcinho ali. Aos pouquinhos eu tô colocando ele ao menos fazer 2, 3 movimentos em casa com uma borracha, só para dar um auxílio, assim, né? Para manter o quadro mais estável, né? E acho que ele está aderindo, assim, aos poucos. Mas Já te é dou, muito comum isso, né? já te dou a palavra, Jocelyn. Deixa eu só fazer um complemento aqui com o que o Luiz está trazendo, que eu acho que é muito importante, principalmente para vocês dois, assim, que são os clínicos, e para os demais, assim, como uma demonstração do problema que a gente tem na condução do tratamento das pessoas, né? Claro que, como o nosso serviço tem um ticket premium, né? As pessoas pesa no bolso das pessoas e as pessoas tendem a fazer o menor número de sessões possível. Então, eu já sabendo disso, assim, quando eu já vejo que a pessoa não tem uma situação financeira privilegiada, né? Quando a gente detecta-se facilmente, né? Eu explico para ela na primeira sessão, na avaliação, na anamnese, como é que é a dinâmica do processo. Eu aproveito aquele momento ali da anamnese para explicar para ela, olha, nós vamos começar, tu chegou agora aqui na UTI, tu está com muita dor. Nós vamos te tirar da UTI e te levar para o quarto. Isso vai levar 2, 3, 4 sessões. Tu vai sentir uma melhora, mas tu não vai estar bem. Aí, a partir desse momento que tu está no quarto, aí, de repente, até lá, a gente precisa de uma sessão por semana. Depois disso, a gente já consegue dar uma espaçadinha, uma vez a cada 15 dias e tal. E depois, quando ficar bem, fazer uma vez por mês para manutenção. Então, tu já explica para a pessoa a dinâmica que é de se esperar, entendeu? Porque a pior troço que tem, a coisa que mais me deixa puto da vida, é aquele paciente que se dá alta assim, sem estar sem condição, né? E acontece. Sim. Acontece. Eu tenho uma senhora que tem 31 pinos na coluna e 2 hastes, assim, né? Mesmo quadril, assim. Ela tem aquela síndrome do corcunda de Notre Dame. O pai dela tinha, ela herdou essa genética, assim, sabe? Até o Renato Chama-se cifose de Sherman. exatamente, é o que ela tem. E ela teve que fazer, optou, o médico falou para ela que a melhor situação era muita dor, né? E realmente ela ficou boa, melhorou muito. Ela disse que ganhou qualidade de vida com a cirurgia. Colocou os 31 pinos lá e ficou bem. O problema é que não é só o cirúrgico, o que ela já veio
nesses anos todos, antes da cirurgia mesmo, expondo o corpo dela. Ela tem o infra rompido, o supra rompido, de um lado, pô, né? Ela tem do outro lado o subespinhal, obviamente, o infra tá um fio, tá, não tá quase rompido, e o subescapular tá ok, né? Porque para romper um subescapular não tem como, né? É difícil, né? Mas então ela tem muitos, ela tem, a função dos elevadores escapulares dela, por estarem presos ali, nos pinos ali, tudo, eles são muito inibidos, né? Então ela tem todo um quadro assim, é uma pessoa com muito problema, assim, sabe? E aí ela vai uma vez por semana para mim, que ela diz que sente um alívio muito grande no ombro dela. E ela consegue fazer, ela adora fazer musculação, né? Gosta de fazer remada, que ela consegue fazer, só que não trabalha dorso, né? Praticamente. Aí eu tento reavivar o dorso dela, assim, né? Ela está sentindo algum sinal já, né? De dorsal, assim, sabe? Já é uma boa. Mas é aquela coisa, né, Ivan? Pouco se pode fazer no caso dela, né? Mas ela já está ajudando. O médico, ela está com outro médico agora, está cuidando do ombro dela, e ela tem um espaçamento já que ela vai ter que fazer uma cirurgia. Ela não quer fazer cirurgia mais no ombro dela, então tudo que ela puder fazer assim para ter, ela tem os músculos ainda, né? Então essa é a missão, né? É isso aí. Juscelito, pode falar. Depois vem o Felipe Vasconcelos. Tudo bem? Tudo. Ivan, eu coloquei umas fotos ali de um caso de um aluno meu, tá? O Felipe, o nome dele, e agora até, infelizmente, logo após essa última sessão, essa aqui foi a nossa última sessão, e ele, por questões profissionais, ele teve que ir para o Canadá, né? Ele é um piloto agrícola, então é uma vida bem louca, né? Porque ele pilota 6, 8 horas naquele dia, né? Ele pega diversas regiões para pulverizar, né? E ele só desce para dar uma olhada no combustível e sobe de novo, né? Então é uma posição completamente errônea, né? De trabalho. E não sei se vocês conseguiram ver a foto dele em pé ali, de costas, a primeira foto. A primeira foto ele está com o braço esquerdo abduzido. Ele está tentando fazer os dois parecidos? Exatamente. Ele está tentando fazer os dois parecidos. Tá? E a gente fez 3 sessões com ele. Essa aqui foi a última sessão, né? Que foi que ele veio pior. Ele foi brincar com a filha dele na piscina, foi levantar ela e aí travou geral. Só que daí ele passou pelo médico, ele fez uma eco, não apresentou nada. Ele fez uma ressonância, não apresentou nada. Daí ele veio. Estágio, então agora é contigo. Né? Não apresentou nada na imagem, né? Não tem nada rompido e tal. E a gente começou o trabalho, né? Então eu fiz algumas fotos assim, e eu tenho os vídeos depois, só que são vídeos assim de 30 segundos, 40 segundos. Aí se quiserem que depois eu coloque ali, eu coloco, tá? Cara, mas aqui Então, tem uma foto que ele tá bem de frente para ti aqui, ó. Ele está com os dois braços na mesma altura já. sim, é a última foto. A última foto. Que é no final. Muito bom. É no final. Esse foi a finalização. Então a gente fez todo o protocolo, né? Começou ali por peitoral menor, maior, córaco, pegou ali a cabeça do bíceps também, virou ele, pegou bem a parte cervical, pegou redondos ali, fez toda essa parte, né, de liberação, fez as ativações e é aquele resultado ali mesmo, velho. Né? Os Fantástico. braços, se tu for ver bem, o braço direito está mais elevado que o esquerdo, na última Fantástico. ali. Né? Então era isso aí que eu queria mostrar, né? O quanto vale, o quanto está me ajudando quando eu falo, pá, assim, ó, é incrível, né? Tá sendo muito válido, Ivan, tá? Parabéns pelo método, estamos aí. Obrigado. Mas vocês estão trabalhando bastante bem também no negócio, né? É. Felipe Vasconcelos, Como se pode diz o falar meu agora. filho, se puxando. Puxando. Só queria falar um relato da semana passada que aconteceu. Uma aluna apareceu na academia e
eu monto, faço assessoria com ela. E aí ela tinha passado 10 dias com dor na lombar. Ela apareceu lá, preciso falar contigo. Passei 10 dias, fiquei em crise lombar e estou voltando hoje para o treinamento. O que que eu faço? Eu disse, eu tenho 5 minutos, vamos descer ali, deixa eu dar uma olhada rápida, pelo menos para te passar alguma coisa que tu vai fazer de exercício, liberação. Aí fui na sala com ela, a gente avaliou rapidinho, assim, dei uma olhada em quadril, e ela estava com o glúteo médio bem travado, os adutores bem travados, e foi o tempo que eu consegui dar uma olhada. Aí eu orientei ela a soltar com a bolinha lá em cima, sozinha, a fazer a liberação, e aí ela fez a liberação dos adutores, entrou, e ela disse, me aliviou muito, acho que eu estou conseguindo me mexer melhor. Aí fez o treino mais de membros superiores, não mexeu muito a perna. E ela disse, amanhã eu tenho minha fisioterapia. Ela marcou de fazer uma liberação comigo. Eu disse, pede para ela dar uma olhada nessas regiões, de repente vai te ajudar. Aí, outro dia, ele mandou uma mensagem, estava se sentindo bem melhor, tinha ficado dolorida nos adutores, e aí mandou o áudio da fisioterapeuta dizendo que, olha, a tua dor é local, eu vou trabalhar só local e a gente só vai mexer isso. Diz para o teu professor lá que se ele quer, depois ele mexe outra coisa. E aí ficou por isso a resposta dela. Essa semana, provavelmente, a gente vai ter que avaliar de novo e montar todo um cronograma diferente de treinamento. Mas, como já tinha conversado das outras vezes, é bem difícil essa dinâmica dos profissionais que trabalham da fisioterapia com a gente, com o método. É bem complicado nesse meio da academia, o profissional, enfim. A gente vai encontrar bastante isso aí. Essa situação que tu está trazendo, Felipe Vasconcelos, também é super, super pertinente, super importante. E é um problema também que eu encontro aqui, né? Quando eu vejo assim, que a pessoa estava fazendo um tratamento, às vezes tu pega uma pessoa que estava com muita dor e ela estava tentando resolver aquilo desesperadamente, né? Então ela buscou vários profissionais quase que concomitantemente e parou na minha mão também, né? Eu faço lá a minha avaliação, meu diagnóstico, já vejo o que eu vou ter que fazer, já sei do que se trata o caso dela, né? Mas aí eu explico assim, olha aqui, ó, tu vai ter que escolher o que tu quer fazer, o que tu vai fazer. Porque tu tem que escolher uma conduta terapêutica e seguir pelo menos 4 sessões. Isso vale para mim também, para o nosso trabalho. Se você não melhorar 50% na primeira sessão, se você não melhorar nas sessões subsequentes, for melhorando, teu caso não é para mim. Porque se o caso é para nós, se a causa da dor é neuromuscular apenas, a pessoa sai da primeira sessão, está no mínimo 50% melhor, até 70%, 80% melhor. Então, quando essa pessoa já está fazendo outros tipos de tratamento concomitantemente e cai na nossa mão, tu tem que explicar isso para ela, assim, olha, tu tem que confiar em nós, confiar em mim, no caso, ou a gente interrompe aqui, a gente não faz o nosso trabalho e tu segue fazendo o que tu acha que vai te ajudar. Mas não fica fazendo 100, 50 ou até 10 sessões de um protocolo de tratamento que não está surtindo efeito, porque não vai surtir efeito. Se em 10 sessões não surtiu efeito, em 100 sessões também não vai surtir efeito. E é isso que a gente tem que deixar claro para a pessoa, porque senão as pessoas caem no sistema, né? E vão ficar fazendo 50, 100 sessões de fisioterapia, ou seja lá do que for, e não melhora. Então, isso é bem importante e complexo, às vezes difícil, delicado, né? De comunicar, de falar para a pessoa, mas a gente tem que saber. Isso vai acontecer, né? Isso acontece seguido até. Fabrício Momo levantou a mão. Não, Ivan, essa semana um aluno meu que eu já tinha atendido ele com o método, né? Estava com uma dor no joelho, eu só liberei os adutores ali, passou a dor dele, uma coisa bem simples. E
o filho dele estava treinando lá na Inex com personal, e o filho dele já operou 3 vezes o ligamento cruzado anterior. Qual é a idade? O filho dele tem 18, 19, 3 vezes? 3 vezes, Futebol? futebol. Daí agora ele está proibido de jogar futebol, né? Mas aí o guri treinando na Inex com personal, ele tem toda uma orientação com profissionais lá bem, assim, bem fortes da área, né? Não vou citar os nomes aqui. Aí o cara fez um treino triforte com ele, de último exercício, botou um terra super pesado para o guri fazer. O guri já estava morto do treino, cansadão, botou um terra. Daí o guri fez o terra, sentiu lombar, travou. Daí o pai dele, que é meu aluno já há bastante tempo, e a mãe dele, que foi minha professora na faculdade, a mãe dele também é massoterapeuta, daí botou uma ventosa, tentou atender ele e não resolveu. Ele, vê se tu consegue um horário, daí eu não tinha, no fim, um aluno cancelou e deu coincidência, eu consegui atender o guri. E ele estava todo o quadril, assim, psoas, o reto femoral, o glúteo médio, máximo, os adutores todos, estava tudo ferrado. Aí eu liberei ele. No final da sessão, assim, ele ficou em pé, depois fiz as ativações, né? Eu vi que ele tinha um déficit de rotador interno também, ele melhorou depois. E no final ele foi pegar o tênis, ele assim, não estava conseguindo fazer isso. Ele ficou surpreso, né? Ele foi lá, pegou o tênis, passou a dor. Aí eu falei, cara, melhor, hoje eu te atendi esse lado, agora é bom a gente fazer o outro lado também, né? Daí sexta-feira eu fui lá na casa dele, atendi, soltei o outro lado todo, daí a perna que ele operou o joelho. E eu tinha achado que os adutores dele estavam bem ruins, que era em função da cirurgia, dele ficar muito tempo com o peso naquela perna. A perna que ele operou, eu fiquei com pena dele, assim. Ele tinha umas bolas nos adutores, tudo contraturado, tudo detonado. Mas foi soltando, foi melhorando. Então amanhã eu vou de novo lá. Então eu falei para ele, cara, pelo menos 2 sessões em cada lado vamos fazer, para ver como é que tu fica. Mas a dor lombar dele, ele disse que passou total, assim, tá super bem, voltou a treinar já. Tá. Mas eu achei legal isso que você está falando. O pai dele deixou de levar numa fisioterapeuta, né? Porque viu o trabalho que eu fiz com ele, gostou e me indicou o filho dele. Cara, Fabrício, eu fico muito feliz que tu tá tendo esse sucesso aí, velho, com esse pouco de recurso que tu já tivesse aqui da formação, né? Tá conseguindo fazer muita coisa com esse pouco conhecimento que tu já tem, cara. Que é bem muito pouco. legal isso, cara. Muito Até legal que com a isso. Miriam que eu passei lá, é um caso bem complexo, né? Até quero conversar pessoalmente contigo sobre ela. Mas a Miriam, eu nem tento mexer nela, porque ali é osso duro, tu já deve ter visto, né? Tanto A Miriam foi psicológico. tranquilo, cara. A Miriam foi tranquila. Eu consegui ajudar ela de cara, né? Ela tá Que para mim ela aumenta muito a coisa, né? Então, eu quero conversar contigo como é que mesmo tá o processo, né? Porque ela, uma dorzinha, eles transformam a família inteira, assim, num monstro. também. E assim como tem aquelas pessoas que fazem uma redução, né, do quadro sintomático, o que torna difícil para nós trabalhar, porque a pessoa não manifesta a dor, né? Você está com uma puta de uma disfunção, mas não manifesta, né? Assim como tem esse tipo de pessoas, também tem o outro tipo de pessoas que tem uma coisinha e fazem um carnaval, né? Mas, enfim, isso faz parte do jogo, né? A gente trata pessoas, né? E as pessoas são assim, né? Fazer o quê? Mas, cara, assim, ó, eu estou muito, muito feliz mesmo, Fabrício Momo, porque tu está conseguindo ampliar o negócio, está conseguindo espalhar o nosso conhecimento aí, ajudar as outras pessoas. E me deixa Eu orgulhoso. que agradeço aí e só agradecer porque tu vê uma coisa que eu identifiquei nesse caso o filho do meu aluno, que eu falei, cara, tu nem sei se deveria fazer o terra, porque daí entra naquela função do grande dorsal, tá bem ativo, e eu testei ali, vi que não tá ruim, mas também não tá tão bom, né? Deveria estar mais ativo o grande dorsal dele. Talvez se fosse no início do treino ele não fosse sentir, mas como ele não está bem ativado, e ainda foi no fim do treino já cansado, daí...
Não, o cara que bota terra no final do treino, me desculpe, né? Mas é um animal, né, meu? É, O multiarticular, o exercício mais complexo, com maior demanda neuromuscular, tem que vir na frente, né, meu? com certeza. Isso é meio básico, né? Aí depois tu bota os cabos, os halteres, mas bota o terra na frente, né, porra? Pelo amor de Deus. É complicado. É complicado. Então, nós estamos fazendo o possível que a gente pode, né? Tanto para ajudar os nossos alunos, quanto a educação física, né? Nesse sentido da gente dar parâmetro técnico, né? Dar critério técnico, dar diretriz para os caras estudarem, dar, enfim, um caminho, né? Para a gente trilhar e, com isso, a gente ajudar todo mundo. Estamos chegando ao final, 1 hora de sessão já, uns 55 minutos. Quem quiser falar alguma coisa, está com a palavra aí. Eu vou me manifestar, já que eu me manifestei. Fala, filho. Aqui em casa tenho a questão do pai, que tem um ombro ferrado, né? Então, volta e Sim. meia, a gente faz uma liberação e tem ajudado ele bastante, porque ele tem o subescapular parcialmente rompido, deve ter artrose, muito provavelmente, enfim, uma série de condições, né? E ainda treina pesado até hoje. Fez mil anos de ginástica olímpica, ainda faz um pouco, então, atleta, né? Aham. Mas o que a gente pode fazer é mitigar aí os problemas, aí, as dores, desconforto, para ele continuar treinando, um paliativo, né? Que nem muitos casos aí que a Como é que gente... está aquela situação da rotação externa do braço esquerdo dele, que estava travada a última vez? Ah, ele tá melhor, porque a gente tem feito uma manutenção, mas volta porque ele segue treinando, né? E é estrutural já essa alteração que ele tem ali também, então... Tem que colocar para os outros que não conhecem, né, o caso do teu pai, né? O pai do Felipe, ele tem uma artrose, nem sei, nem me lembro mais de todos os problemas que ele tem no ombro, mas ele tem um monte de problema articular, estrutural no ombro. E estava totalmente travado, assim, quase que eu pensei assim, esse é um ombro congelado, mas eu vi que não era ombro congelado, Não. era déficit mesmo. Mas e nós conseguimos ajudar bastante ele, mas como tem todo aquele monte de patologia estrutural ali, e ele continua a treinar, né, em cima, né? Claro que deve voltar tudo, né? Mas É, agora com o Felipe ali em cima dele, que todo esse processo terapêutico, o Felipe acompanhou todas as sessões, né, que a gente fez no pai dele. Então agora ele está conseguindo dar manutenção ali no velho, né? Então deve ter aliviado bastante ele, melhorou muito, deve ter é, melhorado muito a qualidade de vida dele, né? sim, o quadril também. Eu ainda não consegui atender ninguém, na verdade, de cervical, e porque a gente está nesse módulo cervical e os músculos da face, né? Ou não? Da face não, né? Não, Cervical da e face não. complexo do ombro. É, mas ainda não tive ninguém assim que reclamou assim, ou reclamava assim, não me lembro assim. Eu tenho um aluno que ele é um caso bem específico assim, né? Ele tem uma lesão no plexo braquial, né? Desde que ele nasceu, quando ele nasceu, o médico foi tirar ele e aí quebrou a clavícula dele, rompeu, e aí desde então ele não tem os movimentos, né? E se formou uma alteração anatômica ali também, né? Então é bem. E ali não, ali também é uma questão que não tem o que fazer, porque, né? Já não, É um mas tipo dano. assim, eu considero ele muito bem, porque no sentido, tipo, ele não faz, até os 40 anos ele não fazia nada, não fazia exercício, fazia nada, ele é médico, né? Aí ele me conheceu, começou a fazer exercício, ele não conseguia nem sentar numa cadeira, sabe que ele não sentava, sabe, não sentar, sabe a velha da praça? Era muito engraçado. Como é que tu senta? Ele se atirava para se sentar na cadeira, tu acredita nisso? Conseguia fazer um agachamento vazio. Então foi bem. Hoje ele faz um monte de coisa, um monte de exercícios, né? Assim, só claro, tem as limitações deles, mas eu acho que assim, entre fazer e não fazer, é melhor fazer, né? Exercício sempre, né? Então, tipo, e ele melhorou muito a autoestima dele, qualidade de vida, enfim, um monte de aspecto, assim, né? Mas tem essa questão que é abordada até no nosso material da lesão no plexo do ombro, né? Que daí
E às vezes tu pode ter uma compressão também, né, no plexo e tá irradiando e até a pessoa perder força e tudo mais, né? Tinha um aluno meu que tava tendo essa pressão. Ele tava com um nódulo ali, fez uma cirurgia, era um nódulo, não lembro do que era que ele tinha, um nódulozinho que estava pressionando o plexo e estava fazendo ele perder força nos movimentos de pressão vertical e horizontal. Esse diagnóstico diferencial, né? Se é uma compressão radicular lá por um problema de protusão ou hérnia discal cervical, ou se é no caminho mais periférico, mais distal, né, do nervo, né? Esse é o diagnóstico, às vezes é difícil de fazer. Doutor Renato, o senhor levantou a mão? Pois é, professor Ivan. Então, no caso que o Luiz Schmidt falou sobre a cifose de Scheuermann, 31 parafusos, às vezes a quantidade não quer dizer que isso esteja completamente estabilizado, né? Então tem que olhar, se corrigiu e tal, e certamente que o papel da educação física é muito importante na reabilitação da pessoa, na parte muscular, porque a gente lá corrige a parte mecânica, óssea, mas a outra parte tem que reabilitar, não adianta, né? E a segunda questão, os fisioterapeutas estão mandando brasa nisso aí. Olha, eu estou com um livro aqui até para analisar, o Marcos Lisboa Neves. O cara fez um livro bem interessante. Está com um aparelhinho lá também para fazer liberação miofascial e tal. Dá uma olhadinha. Chama Marcos Lisboa Neves. O livro está esgotado. Tá? Livro físico. Chama Manual de Dessensibilização e Instrumentação Miofascial. Tá? Então, professores, a batalha está começando a recém. Tá? Isso vai longe. Isso vai depender muito da postura. Tá? Então, tem que arregimentar mais médicos, mais profissionais da saúde para fazer entendê-los de uma maneira e talvez montar uma estratégia para chegar à difusão completa do conhecimento. Tá? Só isso aí, sem interesse nenhum de econômico nem nada, mas eu acho que é por aí. Eu me sinto como o mais velho do grupo aí, o vovô já, eu me sinto na condição de ter que alertá-los disso aí, tá? Excelente colocação, doutor Renato. É exatamente nesse sentido, né, de espalhar o conhecimento que a gente eu estou trabalhando, né? Porque como vocês estão aprendendo ainda o processo, vocês estão muito focados na parte óbvia, né, da mecânica, da aprendizagem, dos modelos, enfim. Eu estou tentando agora divulgar o conhecimento. E nesse sentido de divulgar o conhecimento, hoje, falando com o Luiz alertou para um possível conflito, né, no futuro, aí, conflito de interesses com a fisioterapia, né, dizendo que daqui a pouco nós vamos sofrer uma ação legal, porque a gente está tratando com dor e tudo. Essa situação poderá ocorrer, e se ocorrer, vai ser por causa de que nós estamos realmente conseguindo avançar alguma coisa. Tá? E o que eu falei para o Luiz e o que eu falo aqui para vocês nesse sentido? Né? Se vocês olharem lá o CONFEF, né, nas nossas atribuições profissionais, tem uma palavrinha lá chamada reabilitação. Eu posso botar aqui no grupo o parágrafo onde está. Eu vou botar isso agora aqui no grupo. Eu tenho isso aqui disponível no telefone. Espera aí. Já vou botar. Aqui, ó. É que eu estou no Wi-Fi ruim aqui. Ivan, eu vou ter que me despedir aqui de vocês.
Tá. Eu tenho que ajudar umas coisas aqui. Ok, Fabrício, muito obrigado. Luiz, pode falar, tu levantou a mão, velho. Oi, Ivan, tudo bom? Não, gostei da colocação do Renato. E também eu lembrei dessa parte da educação física, né, que o Renato ali salientou, né, do trabalho do educador físico, né, dentro do método, assim, eu achei uma forma, por exemplo, essa senhora, ela não tem o ínfra isquial, vai ter o ínfra isquial rompido, né, e ela tem o romboide funcionando, né, funcionando entre aspas, né? E aí, a alternativa que eu encontrei foi dentro de um exercício de ativação que eu aprendi contigo, né? Que é prender uma borracha leve, né? No caso dela, bem leve, puxar em extensão horizontal aqui a borracha e entrar com a outra mão ativando o serrátil peitoral. Aí eu conseguia entrar, acessar o romboide dela de forma isométrica. Primeiro ela abre o braço e depois, como ela exerce a carga e dá a resistência, consegue chegar lá, né? Mesmo se a puxar esse movimento com o infra em ação, não tem, aí eu não consigo estabilizar a escápula dela, né? Não. Ela tá conseguindo, a personal dela, orientei ela a fazer, né, o exercício, e ela tá bem feliz, assim, porque essas pessoas, assim, nesse estado, como ela se encontra, ela poder fazer algum exercício já é uma felicidade para ela, assim, já Sim. aumenta a autoestima também, né? E ela sente um conforto maior, então tá ok, né? Eu coloquei para vocês, já chegou aí para vocês no telefone de vocês, uma foto do artigo 10 do CONFEF ali, ó. Profissional de educação física intervém segundo o propósito, blá, 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 blá. Então, lá, prevenção, promoção, proteção, manutenção e reabilitação da saúde, da formação. Entendeu? Então, está ali escritinho a palavra reabilitação. Então, isso é uma coisa que está previsto nos nossos atributos profissionais. E sempre que alguém for questionar isso para vocês, mas professor de educação física, profissional de educação física não reabilita, né? Assim, não, nós reabilitamos a propriocepção, porque sem a propriocepção funcionando, como é que eu vou dar um movimento para a pessoa? Como é que eu vou mexer no movimento da pessoa se a propriocepção está alterada, né? Se o cérebro não está enxergando o que está acontecendo na periferia? Então, é uma condição sine qua non para nós corrigirmos os padrões de movimento, que é a nossa atribuição principal, né? Corrigir padrão de movimento é que a propriocepção esteja funcionando. E para a propriocepção estar funcionando, a gente tem que fazer liberação miofascial. A pessoa tem que estar sem dor. Ela está na nossa mão ali, a gente tem que resolver isso aí. Agora, quando é lesão traumática, quando é processo inflamatório agudo, aí sim, manda lá para a fisioterapia. Então, eu acho que essas são diferenças importantes. A outra diferença, né, é a nossa intenção da nossa intervenção, porque a nossa intenção é devolver a pessoa para a atividade física dela, ou, como o Luiz está dizendo, introduzir atividade física na vida dessa pessoa. Essa é outra diferença, né? E a outra diferença na metodologia é que nós não tratamos o local da dor, mas sim a origem da dor, porque a gente raciocina com anatomia funcional, coisa que a fisioterapia não faz. Então, tem muitas diferenças entre o que nós fazemos e o que a fisioterapia faz, né? Nós não queremos briga com a fisioterapia, absolutamente. Mas, eventualmente, alguém vai peitar vocês, vai interpelar vocês, e vocês têm que ter essas informações aqui para poder articular uma conversação com essa pessoa, né? Não se intimidem, tá? Aqui é que nem deveria ser numa democracia, né? Entre os três poderes deveriam ser iguais, né? Não são, né? Vocês estão vendo que não é, mas deveria ser iguais. E na área da saúde, todos os profissionais da área da saúde também deveriam gozar do mesmo status, né? Mas não acontece isso, né? A educação física está lá embaixo, né? Nós estamos aí lutando para melhorar a educação física. Pessoal, por mim,
estava dado nosso recado. Infelizmente, a minha aula foi para o pau, né? Não consegui a apresentação dos slides, mas as imagens vocês conseguiram ver de qualquer maneira, né? Então, a gente consegui mostrar os casos aqui para vocês. Não ficou bonito, mas pelo menos deu para quebrar o galho. Alguém mais queria falar alguma coisa? Acho que não, tá excelente. Tá bom. Então, nos voltamos agora a nos encontrar sábado, Sábado dia que vem. 22, aqui no Salão de Festas, 8 horas da manhã, tomar um café aqui comigo e começar a estudar um pouquinho. Perfeito, Complexo do ombro excelente. e coluna cervical. Nós já vamos começar lá com as disfunções, porque como tem muitas pessoas que não participaram desses encontros aqui, né, perderam a revisão de anatomia clássica e anatomia funcional, eu vou ter que dar uma rápida pincelada lá na anatomia, mas em seguida a gente parte para as disfunções ali, porque tem muita coisa para ver, né, nessa área. Tá bom? Tá bom. Valeu, boa Agradeço noite. a vocês pelo tempo. Boa noite. Uma ótima semana para vocês. Muito obrigado. Até sábado. Bye, bye. Obrigado. Um abração para vocês.